Boa noite, pessoal. Espero encontrá-las todas bem, com saúde, né? E se cuidem, né? Nessa pandemia, logo, logo nós estaremos aí no presencial. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema bem polêmico entre vários alunos, mas um tema que é muito trabalhado em toda a matemática. É um tema que cai muito em concurso e um tema que tem tudo a ver com a nossa disciplina Natureza do Conhecimento Lógico Matemático e regra de 3 nada mais é do que muita lógica matemática. Ok, pessoal? Então vamos lá? Hoje a gente vai estar tratando então da regra de 3 simples, que nós temos as regras de 3 composta e temos a simples. A gente vai começar pela mais simples. Bom, para que a gente possa entender a regra de 3, a gente precisa antes entender o que é grandeza diretamente proporcional e o que é grandeza inversamente proporcional. O próprio nome diz, diretamente que tem relação direta, inversamente que tem relação inversa. Mas vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando eu aumento uma grandeza, consequentemente eu aumento a outra. Por exemplo, um carro percorre 40 quilômetros em uma hora. Consequentemente, se eu aumentar a quantidade de quilometragem, eu vou ter que aumentar a quantidade de horas. Então, ele vai andar 80 quilômetros em 2 horas e 120 em 3 horas. Logo, as dinâmicas aí, tempo e distância, são grandezas diretamente proporcionais, pois aumento na mesma proporção. Se eu aumentar a quantidade de horas, eu vou conseguir percorrer com o meu carro mais quilometragem. Então, quando eu aumento uma coisa e, consequentemente, eu aumento a outra relação, essas são grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente vai para as grandezas inversamente proporcionais. É o inverso da anterior. Neste caso, quando eu aumentar uma proporção, eu vou diminuir a outra. Como assim, professor? Desta forma. Por exemplo, um carro faz um percurso em 1 hora com velocidade de 120 km por hora. Com certeza, se eu diminuir a velocidade do carro, ele vai fazer o mesmo percurso em mais tempo. E se eu diminuir mais ainda a velocidade desse carro, ele vai levar mais tempo ainda para percorrer o mesmo percurso. Então, são grandezas inversamente proporcionais, pois se eu aumento a velocidade, eu diminuo a quantidade de tempo para fazer aquele percurso. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento a quantidade de tempo para fazer aquele mesmo percurso. Logo, são grandezas que a gente chama de inversamente proporcionais. Ok, pessoal? Sabendo agora o que é grandeza diretamente proporcional e o que é grandeza inversamente proporcional, nós vamos tratar da regra de 3 simples. E a regra de 3 simples nada mais é do que um processo prático para a gente resolver probleminhas que envolvam 4 valores. E desses 4 valores, para que nós possamos resolver, a gente vai precisar saber do valor de pelo menos 3. Se nós sabemos o valor de 3, consequentemente vai saber o valor do quarto. É assim que a gente resolve a regra de 3 simples. Então vamos lá. Para facilitar para vocês, eu fiz uma ordem aqui de como a gente vai resolver a regra de 3 simples. Então o primeiro passo é você construir uma tabelinha ou uma relação entre as grandezas. Então a gente vai colocar em uma coluna as grandezas da mesma espécie, né, mantendo a mesma linha, e as grandezas da outra espécie na outra coluna. Então esse é o primeiro passo. Antes de mais nada, procure colocar em cima dessa tabelinha que vocês vão montar o nome. Se eu estou falando de tempo, coloca lá tempo. Se eu estou falando de quilômetro, coloca lá quilômetro. Para na hora que vocês forem agrupar, fique mais fácil de resolver a regrinha de 3. Então veja só, o segundo passo é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, que foi o que a gente acabou de tratar. E o terceiro passo é montar a proporção e resolver a equaçãozinha. Vamos lá então para os nossos exemplos? Partiu. Então vamos lá. Ó. Primeiro exemplo. Eu levo 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Se eu tiver que percorrer 54 quilômetros, quanto tempo eu levarei? Então, lá, como eu falei para vocês, primeiro colocar aqui do que se trata o meu probleminha. Se eu estou falando de tempo, escreve aqui na tabelinha tempo.
E o tempo está relacionado com o quê? Com quilometragem? Escreve aqui, quilometragem. Ok? Isso é muito importante. E daí o que ele fala lá? Levo 2 horas e meia. 2 horas e meia na coluninha do tempo. Para percorrer 15 quilômetros. O 15 vem aqui no quilômetro. Aí continuo lendo. Se eu tiver que percorrer 54 quilômetros, onde eu vou colocar 54? Embaixo do 15, que é na coluninha do quilômetro. Eu não posso colocar o 54 aqui, porque o 54 não é tempo. Então, o 54 eu vou colocar aqui, ó, embaixo do 15, que também era tempo. Então, lá, desculpe, que é a quilometragem. Então, quilometragem embaixo de quilometragem e tempo embaixo de tempo. Recapitulando, então, olha lá, eu levo 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Se eu tiver que percorrer 54 quilômetros, ou seja, quilômetro embaixo de quilômetro, quanto tempo eu levarei? O X aqui embaixo do 2,5, que eu vou ter que achar quanto tempo eu vou levar. Ok, pessoal? Depois que eu montei a tabelinha, é só eu fazer a multiplicação, que chama multiplicação em cruz. Ó. Vai ser o que tiver aqui vezes esse e o que tiver aqui vezes esse. Sempre eu vou multiplicar primeiro a diagonal que tem a letrinha. Então, se o x está aqui, eu vou multiplicar essa diagonal primeiro. Então, vai ficar x vezes 15. Então, olha lá, x vezes 15 dá 15x. E agora, eu vou multiplicar a outra diagonal. 54 vezes 2,5. Olha lá, 54 vezes 2,5. Aí, calculando, 15 vezes x dá 15x. E 54 vezes 2,5 vai dar 135. Como eu tenho que encontrar o valor do x, que é o tempo que eu estou querendo saber, o que eu faço? Eu vou ter que tirar esse 15 daqui. Se o 15 está multiplicando o x, eu vou passar o 15 para o outro lado, dividindo. Então, como que ficaria? O 15 vem embaixo aqui do 135. Então, fica x igual a 135 dividido por 15. E 135 dividido por 15 eu vou ter 9 horas. Logo, eu vou levar 9 horas para percorrer 54 quilômetros. Ok, gente? Só que esse mesmo probleminha tem uma outra forma de nós resolvermos. Porque, vejam bem, ele deu para nós aqui o tempo de forma quebrada. 2 horas e meia. 2 horas e meia a gente representou aqui na tabelinha como 2,5. E se ele desse como levo 2,8 horas, né? Ou levo 2,9 horas, então o ideal é nós transformarmos tudo em minutos, para depois fazer o cálculo. Então, outra forma que nós resolvemos seria desta maneira. Ó. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Se 1 hora tem 60 minutos, quantos minutos seriam 2 horas e meia? Seria 60 mais 60, que dá 2 horas, mais 30, que seria meia hora. 60 mais 60 mais 30, eu vou ter 150 minutos. Então, lá, montando o nosso esqueminha aqui, ó lá, do mesma coisa que a gente fez no anterior. Em vez de colocar 2 horas e meia aqui, 2,5, agora eu vou colocar 150 minutos, que é a mesma coisa que 2 horas e meia. Então, ficou 150 minutos, tá, para 15. 54 quilômetros, olha lá, quilômetros embaixo de quilômetros, tá, para x. O processo de cálculo é o mesmo, né? Vou multiplicar em diagonais, olha lá, x vezes 15, 15x. E 150 vezes 54, que é o que está deste lado aqui. Multiplicando 150 vezes 54, eu vou ter 8.100. Aí 15 vezes x igual a 8.100. Aí eu passo o 15 para lá dividindo, vai ficar 8.100 dividido por 15, que vai me dar 540 minutos. Ok, pessoal? Então, lá, deu 540 minutos. E 540 minutos nada mais é do que 9 horas, que foi o que a gente viu no mesmo exemplo, só que feito de outra maneira. Então, aí eu deixei para vocês 2 maneiras distintas de fazer o mesmo exemplo. Certinho? Vamos para o próximo? Vamos lá, então. Veja só, neste caso, Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Então, olha lá, montei aqui a minha tabelinha, dias e aqui páginas por dia.
Então ela leu, em 4 dias ela conseguiu ler 15 páginas. Se ela tivesse lido só 6 páginas por dia, ela levaria quantos dias? Veja só, observe agora que essa grandeza não é mais direta. Por quê? Veja só, quanto mais dias... Aqui, observe que agora a situação é o seguinte. Se ela ler mais páginas por dia, demorará menos tempo para ler o livro. Então, se eu aumentar o número de páginas que ela consegue ler por dia, consequentemente, ela vai conseguir ler o mesmo livro em menos dia. Neste caso, eu estou aumentando uma unidade e diminuindo a outra. Foi o que a gente explicou. É uma grandeza inversamente proporcional. Explicando novamente. Se ela consegue ler mais páginas por dia, para terminar o mesmo livro, ela vai levar menos dias. Então, eu aumento o número de páginas, diminuo o número de dias. Com isso, é uma grandeza inversamente proporcional. O que eu faço? Quando é uma grandeza inversamente proporcional, eu vou ter que inverter uma das colunas. Então, vocês podem inverter aqui ou aqui. Tanto faz. No caso, eu inverti a coluninha que tem o x, certo? Eu passei o x para cima e o 4 para baixo. Olha aqui, o x ficou na parte de cima e o 4 ficou na parte de baixo. E aqui do lado, 15 sextos. Aí eu vou fazer a minha multiplicação em cruz. Aí fica como lá? 6 vezes x, 6x. 15 vezes 4, que está aqui. Então ficou 6x igual 15 vezes 4, 60. Aí o 6 está multiplicando o x, vai passar para lá, dividindo. Então fica x igual a 60 dividido por 6, que vai me dar 10 dias. Ok, gente? Então tem que ficar bem atentas quando for grandeza direta ou inversa. Nesse caso era uma grandeza inversa. Perfeito? Vamos para o exemplo seguinte? Vamos lá. Aqui nós temos no exemplo 3. Uma fábrica de bonecas consegue produzir 3 bonecas do tipo X em 18 minutos. Então ela faz 3 bonecas, de um certo tipo de boneca lá, em 18 minutos. Em 8 horas de trabalho, quantas bonecas irá produzir se não houver algum problema? Neste caso, a gente tem que ficar muito atento, porque as grandezas de tempo, na parte de cima, ela deu em 18 minutos. Não é verdade? E na parte de baixo, ele está relacionando com 8 horas. E quando nós temos grandezas de tempo com unidades distintas, nós temos que fazer, antes de resolver o problema, nós temos que fazer a conversão. Deixar sempre para a unidade inferior. Se eu estou falando de hora e minuto, então o que a gente faz? A gente pega as 8 horas aqui e transforma essas 8 horas em minutos. Daí fica tudo minutos. Ou seja, deixando as unidades de tempo iguais, a gente pode resolver o problema. Então, olha lá, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui é transformar as horas em minutos. Eu sei que uma hora tem 60 minutos, aí eu coloco 8 horas, que foi o que o exercício deu, x, que eu vou ter que saber quanto tempo que é em minutos. Então, olha lá, uma hora eu sei que tem 60 minutos, 8 horas, que foi o que o exercício deu, x. Aí eu vou fazer uma regrinha de 3, como a gente já está aprendendo aqui, ok? Então, olha lá, eu vou multiplicar em cruz, como que fica então? X vezes 1, 1x. E 8 vezes 60, que está aqui. Como que vai ficar então? 1 vezes x, x. E 8 vezes 60, 480 minutos. Então, 8 horas de trabalho é equivalente a 480 minutos. Agora sim, eu vou para resolver o exercício com todas as unidades de tempo em minutos. Eu não poderia estar resolvendo esse exercício, sendo que a parte de cima está falando 18 minutos e na sequência ele fala de 8 horas. Uma coisa é falar em horas e outra coisa é falar em minutos. Por isso que eu tive que fazer essa conversão aqui. Deixei tudo em minutos. Perfeito? Vamos lá então? Vamos ver como vai ficar essa questão? Então, olha lá. Quais são as relações aqui? São quantidade e tempo. Então, voltando para o exercício, olha lá, ele fala que numa fábrica de boneca ele consegue produzir 3 bonecas em 18 minutos. Então, olha lá, 3 bonecas em 18 minutos.
quanto tempo, olha lá, qual a quantidade de boneca que ele vai produzir em 480 minutos, que foi a conversão que nós acabamos de fazer. Daí é só multiplicar em cruz, olha lá. X vezes 18, 18x. E 3 vezes 480, que vai me dar 1440. Aí eu passo 18 para baixo aqui dividindo, vai ficar x igual a 1440 dividido por 18, que vai me dar 80 bonecas. Perfeito, gente? Então toma cuidado, recapitulando aqui, ó. Quando eu tenho unidades de tempo, né? No problema ele deu 2 unidades de tempo e uma está em minutos e a outra está em horas. O que eu faço? Eu transformo o que está em horas em minutos, para deixar tudo em minutos, para depois a gente poder fazer a resolução do exercício como está aqui. Perfeito? Você não poderia ter colocado aqui uma parte em minutos e a outra em horas, aí não ia dar certo, ok? Então a gente transformou as horas, que deu aqui os 480 minutos. Espero que todas tenham entendido. Se tiver alguma dúvida na hora da resolução da atividade online, estarei presente aí no portal e também no grupo aí do WhatsApp para tirar as dúvidas caso haja. Certo, gente? Então, muito obrigado pela atenção e um beijo no coração. Fique com Deus. Até a próxima videoaula.